Olá, querido irmão, querida irmã. Que alegria estarmos juntos mais uma vez para meditar na palavra de Deus. É sempre um privilégio poder compartilhar esse momento de fé, esperança e edificação com você que escolheu separar alguns minutos do seu dia para buscar entendimento, direção e alimento espiritual através da palavra viva do nosso Senhor. Que a paz do Senhor esteja sobre a sua casa, sobre a sua mente, sobre o seu coração, e que este devocional fale diretamente com a sua alma, trazendo luz, discernimento e um toque do Espírito Santo ao seu interior. Respire fundo agora, abra o seu coração, porque chegou aquele momento tão especial do nosso encontro diário. Este é o momento de aquietar a alma e ouvir o que Deus tem a nos dizer hoje. O texto que nos guia hoje está em Eclesiastes capítulo 10, versículo 17, que diz: Bem-aventurada tu, ó terra, cujo rei é filho dos nobres, e cujos príncipes comem a tempo, para refazerem as forças, e não para bebedice. Que riqueza há neste versículo. Palavras que, à primeira vista, podem parecer apenas um conselho de sabedoria prática, mas que, quando olhadas com os olhos do Espírito, revelam princípios profundos sobre liderança, responsabilidade, equilíbrio e a verdadeira felicidade de um povo quando guiado com temor a Deus. Aqui, o pregador, Salomão, nos fala sobre a bem-aventurança de uma terra, ou seja, a bênção de uma nação ou de um povo que é governado com sabedoria e temperança. Ele nos apresenta uma imagem de governantes que não buscam o prazer pelo prazer, que não se entregam à bebedice, mas que entendem a necessidade de equilíbrio entre as responsabilidades e o descanso. Eles comem a tempo, não para satisfazer desejos carnais, mas para restaurar as forças para que possam continuar a servir bem ao seu povo. Essa palavra nos lembra que não só líderes políticos ou governamentais estão em posição de influência. Todos nós, em algum nível, exercemos liderança menos, seja na família, no trabalho, no ministério, ou mesmo sobre nós mesmos. E é aí que essa palavra se torna profundamente prática e transformadora. Deus nos chama a viver com equilíbrio, com domínio próprio e com foco no propósito pelo qual fomos chamados. Comer a tempo fala de disciplina, de saber o momento certo para cada coisa. Em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, a palavra já nos ensinava: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Aquele que vive segundo o Espírito aprende a discernir os tempos, a não se precipitar nem se atrasar, mas andar no ritmo de Deus. Já a menção de evitar a bebedice nos remete à ideia de que a vida não deve ser conduzida por excessos, por impulsos, ou pela busca desenfreada de prazeres momentâneos. Em Provérbios capítulo 23, versículo 20, o sábio aconselha: não estejas entre os beberrões de vinho, nem entre os comilões de carne. E no versículo 21 ele explica: porque o beberrão e o comilão acabarão na pobreza, e a sonolência os faz vestir-se de trapos. Aqui, mais uma vez, vemos o ensino claro de que a falta de autocontrole conduz à ruína, enquanto a disciplina conduz à bênção. Voltando ao versículo de Eclesiastes, vemos que a terra é bem-aventurada, ou seja, feliz, quando há nobreza no caráter daqueles que governam. O rei, sendo filho dos nobres, aponta para uma origem de princípios, uma herança de valores que norteiam sua liderança. Isso nos leva a refletir sobre o legado que estamos recebendo e transmitindo, o que temos herdado de nossas gerações anteriores e o que estamos deixando como exemplo para os que virão depois de nós. Jesus nos ensinou que a verdadeira grandeza está no servir. Em Mateus capítulo 20, versículos 26 ao 28, ele diz: entre vós não será assim, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja vosso serviçal. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, e para dar a sua vida em resgate de muitos. Isso é nobreza. Isso é liderança com propósito. Isso é viver de forma a honrar a Deus em cada ação. Vivemos em tempos onde muitos desejam o título, mas poucos querem carregar a responsabilidade. Muitos querem os privilégios da liderança, mas não estão dispostos a carregar o peso da renúncia, da disciplina e do serviço. O versículo de hoje nos ensina que ser bem-aventurado não está ligado ao que temos ou ao lugar onde vivemos, mas à forma como conduzimos nossas vidas. Quando nossos príncipes, ou seja, aqueles em posição de influência, comem a tempo, vivem com propósito e não se entregam à embriaguez do poder, da vaidade ou do hedonismo, então há paz na terra.
e o mesmo vale para nós. Quando decidimos viver de forma ordenada, quando buscamos equilíbrio em nossa rotina, quando evitamos os excessos e conduzimos nossas vidas com sobriedade e responsabilidade, colhemos os frutos de uma vida abençoada. O apóstolo Paulo também nos exorta nesse sentido em sua carta aos Romanos, capítulo 3, versículo 13. Andemos honestamente como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja. Viver como filhos da luz é andar em transparência, integridade e domínio próprio. É entender que tudo o que fazemos tem um impacto no nosso interior e naqueles que nos cercam. E talvez você esteja ouvindo essa palavra hoje pensando: mas eu não sou líder de ninguém, não tenho cargos, não tenho autoridade sobre outros. Mas a verdade, querido irmão, querida irmã, é que todos nós influenciamos alguém. E mais do que isso, somos chamados a ser líderes de nós mesmos. Em 1 Coríntios 9, 27, Paulo diz: antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado. Isso é domínio próprio. Isso é responsabilidade pessoal diante de Deus. Isso é viver com propósito. Assim, a palavra de hoje nos convida à reflexão. Como estamos administrando nossas vidas? Temos vivido com equilíbrio? Temos comido a tempo, no sentido de cuidar do nosso corpo, do nosso espírito e da nossa mente com responsabilidade? Ou temos nos entregado a hábitos que drenam nossas forças e obscurecem nosso discernimento espiritual? Temos buscado nobreza de caráter em nossas decisões? Estamos influenciando aqueles ao nosso redor, para o bem ou para o mal? Que tipo de terra temos sido? Uma terra abençoada por governantes com propósito? Ou uma terra tomada por desordem, por excesso, por embriaguez de valores errados? Hoje o Senhor nos chama ao despertar. Ele nos convida a nos levantarmos com sabedoria e sobriedade. Ele deseja que sejamos bem-aventurados, que nossas famílias prosperem, que nossa vida espiritual floresça. Mas isso começa com escolhas conscientes, com a disposição de sermos filhos da luz, como diz em Efésios capítulo 5, versículo 8. Porque, noutro tempo, éreis trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. A bem-aventurança mencionada em Eclesiastes 10, 17, vemos não apenas uma promessa, mas uma consequência de um estilo de vida comprometido com a verdade e a vontade de Deus. Que possamos escolher esse caminho, que possamos liderar com equilíbrio, que possamos comer a tempo, viver com domínio próprio, com humildade e temor ao Senhor. Porque quando nos alinhamos à vontade de Deus, não só somos abençoados, como nos tornamos fonte de bênção para os outros. Vamos orar juntos neste momento. Feche os seus olhos se puder e abra o seu coração. Senhor, nosso Deus e Pai, hoje nos colocamos diante da Tua presença com gratidão por essa palavra que nos confronta e nos cura. Ensina-nos a viver com equilíbrio, a sermos homens e mulheres de nobreza interior, que influenciam para o bem, que conduzem suas vidas com responsabilidade e propósito, que possamos comer a tempo, fazer escolhas sábias e nos afastar de todo excesso que nos afasta de Ti. Queremos ser filhos da luz, andar como verdadeiros discípulos de Cristo e honrar o Teu nome em tudo o que fizermos. Abençoa, Senhor, cada pessoa que está ouvindo esse devocional agora. Visita o lar, o coração, os sonhos e os projetos dela. Que a Tua graça, o Teu consolo e o Teu poder se manifestem com intensidade. Em nome de Jesus. Amém. Se esta palavra tocou o seu coração, se ela falou com você de alguma forma, compartilhe aqui nos comentários. Diga o que Deus ministrou ao seu coração através deste devocional. E se ainda não é inscrito no nosso canal, aproveita agora para se inscrever, ativar as notificações e deixar seu like. Isso nos ajuda a continuar levando a palavra do Senhor a mais pessoas. Que Deus te abençoe poderosamente e até o próximo vídeo. Fica na paz do Senhor Jesus.